repercussões de saúde, Muricy Ramalho pediu hoje ao novo presidente do São Paulo, Harry Macis, sua demissão. O coordenador não faz mais parte da direção do clube. Quem traz os detalhes ao vivo é o nosso Kaique Silva, num visual bonito, cenário bonito. Tá no CT, meu caro Caicão. Ótima tarde para você. Exatamente, Tomás. Grande tarde para você, para todo mundo que acompanha a TMC. Há pouco tivemos uma conversa informal em off com o presidente do São Paulo. O mais importante de tudo, ele falou muita coisa importante. O mais importante de tudo, ele é ouvinte assíduo da TMC, acompanhou inclusive o primeiro tempo do nosso Papo de Craque, viu inclusive o nosso André Galvão debatendo sobre o nome dele. Foi assim que ele abriu a conversa, tá, o Tomás? E ele falou que o nome dele é Harry Macis, mas se quiser abrasileirar, pode chamar de Harry Macis, mas ele prefere que chame apenas agora de presidente Macis. Ele gosta de ser chamado apenas pelo sobrenome. Enfim, brincadeiras à parte, ele começou num tom bem humorado. Ele anunciou a saída do Muricy Ramalho, pediu demissão para ele numa conversa que eles tiveram antes do presidente vir para cá, para o CT da Barra Funda. Ele também anunciou algo importante, que o São Paulo vai entrar através do seu presidente, através dele, com o pedido de expulsão do quadro de diretor de Mara Casares e Douglas Schwartzman, que estão apenas licenciados do cargo, né, dos seus cargos, ela como diretora feminina, cultural e eventos, e ele como diretor adjunto da base. Eles não farão mais parte da diretoria do São Paulo. E ele também confirmou, portanto, a negociação envolvendo o Alisson. Confirmação essa que já tinha acontecido pela manhã, mas ele detalhes da negociação fazer aqui para você, tá, Tomás? Caso o Corinthians queira ficar em definitivo com o Alisson, depois do fim do contrato de empréstimo até o fim do ano, terá que pagar 2,5 milhões de euros por 100% dos direitos. Além disso, o Corinthians vai pagar 1 milhão à vista, caindo o Pix na conta do São Paulo. O Alisson poderá ser registrado já oficialmente como jogador do clube, mais 500 mil até o final do ano. O Corinthians tem o segundo semestre para pagar esses 500 mil reais, tá? A gente está falando de reais. 1 milhão de reais à vista, 500 mil reais à vista e mais 2 milhões de reais se ele enfrentar o São Paulo. É uma multa que o São Paulo impôs e o Corinthians aceitou para ele enfrentar o próprio São Paulo quando tiver o próximo clássico majestoso. Se ele jogar por mais de 25 jogos por pelo menos 45 minutos, o Corinthians paga mais 250 mil euros e fica com 10% dos direitos do jogador. Aí incorpora mais 90 se ao fim do contrato de empréstimo quiser permanecer com o Alisson, pagando, portanto, mais esses 2,5 milhões de euros. Uma negociação que, segundo o próprio presidente falou pra gente, ele considera um excelente negócio. Ele deixou muito claro que o Alisson não mais queria vestir a camisa do São Paulo, então, por conta disso, ele acabou forçando essa saída depois de um convite que ele recebeu, considerado pelo jogador irrecusável, para defender a camisa do Corinthians a partir dessa temporada, Tomás. Eu confesso que num primeiro momento eu achei o negócio bem ruim para o São Paulo, porque se trata de um jogador que poderia voltar a ser importante, poderia voltar a ser titular. Você reforça o seu rival no empréstimo por um valor financeiro nada exorbitante, né? Muito pelo contrário, apesar das dificuldades financeiras do Corinthians para conseguir esse 1 milhão e pouquinho aí. Mas diante dessa circunstância, né, Kaique, o jogador não quer ficar e aparentemente o Crespo não fazia nenhuma questão que ele ficasse. De repente é melhor para o São Paulo, porque vai fazer uma economiazinha e não vai ter o Alisson como adversário, a não ser que o Corinthians pague uma bala para poder utilizá-lo justamente contra o São Paulo, como você mencionou. Qual que é o valor mesmo da entre aspas, multa para ele poder jogar contra o São Paulo? Multa de 2 milhões de reais. Geralmente as multas praticadas no futebol brasileiro são de 1 milhão de reais, né? Praticamente padrão. Mas o São Paulo subiu essa multa justamente para que, de repente, o Corinthians não sinta, não sinta a vantagem de colocar o Alisson financeiramente falando para poder enfrentar o São Paulo. Outra coisa curiosa que ele falou, tá, Tomás? Essa saída do Muricy Ramalho, ela tem total a ver com questão de saúde, tá? O Muricy passou por uma cirurgia no joelho direito e ele vai passar por uma nova cirurgia no joelho esquerdo. Então o presidente falou muito claro pra gente que o próprio Muricy Ramalho, pelo tempo que ele vai ter que ficar afastado do cargo, estava se sentindo mal de permanecer no clube sem conseguir ajudar, com a presença física dele e também recebendo seus vencimentos sem prestar nenhum tipo de serviço ao São Paulo. O nome do Rafinha foi especulado, mas até o momento o presidente falou que ele tem contrato, né, com uma das emissoras de televisão que transmitem inclusive futebol. Ele é um dos comentaristas que chegou recentemente na casa. Então o presidente
até o momento não deu nenhuma sinalização de um avanço em uma proposta com o Rafinha. Mas o que a gente sabe do lado do ex-jogador, do ex-lateral direito, e que tem uma excelente relação ainda com os jogadores desse elenco de São Paulo, é que se a proposta for financeiramente vantajosa, ele pode assumir o cargo, sim, de coordenador de futebol de São Paulo. Muito bem, Kaique Silva trazendo as informações do São Paulo Futebol Clube, que não tem mais Muricy como coordenador de futebol. Grande Muricy Ramalho, que se recupere muito bem aí dessas cirurgias. Não tem mais muita gente, né, Tomás? Não tem mais o Alisson, não tem mais o Júlio Casares, mas algumas dessas ausências acho que não são sentidas, muito pelo contrário, pela massa tricolor. Kaique, bom final de semana. Júlio Casares, Belmonte, Júlio Casares, Belmonte, Nelsinho, Chapecó, Douglas Schwartzman, Mara Casares, e pode vir mais por aí. Grande abraço para você, grande final de semana, Tomás e amigos ligados aqui na TMC. Obrigado, viu, Kaique? Obrigado. Pode vir mais por aqui e o torcedor de São Paulo espera que venha mais por aí, porque evidentemente não é só com a saída de um ou outro, né, dirigente que estava atrapalhando que as coisas do São Paulo vão melhorar. O sistema todo dentro do São Paulo precisa ser modificado. Maiara. E Tomás, olha, acabou de sair aqui o Muricy em uma collab no Instagram com o São Paulo, deixou uma carta aqui que diz o seguinte, olha, de torcedor tricolor, dizem que a nossa casa é onde o coração está. Se isso é verdade, eu nunca saí deste lugar desde o dia em que atravessei os portões do clube pela primeira vez, ainda um menino cheio de sonhos. Aqui eu nasci, cresci, vivi e envelheci. Passei por todos os cargos que poderia no clube e, seja no campo, no vestiário ou fora dele, a minha motivação sempre foi a mesma, o amor incondicional pelo São Paulo Futebol Clube. Nos últimos anos, tive o prazer de estar em uma outra função, como coordenador técnico. Tivemos melhorias, conquistas inéditas, muitas emoções e muito trabalho. Uma função de bastidor, mas que exige viver o clube 24 horas por dia numa intensidade brutal, invisível para muitos. Quem me viu como jogador ou técnico sabe. Não sei fazer nada pela metade, não sei ser mais ou menos. Ou eu me entrego ou não serve. Minhas marcas registradas sempre foram a paixão e a intensidade. E é justamente por amar demais este clube e por respeitar minha essência que eu decidi sair. O corpo tem os seus limites e o meu pediu uma trégua. Questões de saúde que tentei contornar, hoje me deixam em cima. Preciso cuidar também de mim. Passei por 4 cirurgias do fim do ano para cá e ainda tenho outra programada para fazer em 2026. A intensidade que o cargo exige e que a grandeza deste clube merece é incompatível com o que eu posso oferecer neste momento. Continuar sem poder dar os meus 100% não seria condizente com a história que eu construí. Saio agora para me cuidar, para que eu possa ter qualidade de vida ao lado da minha família, que tanto se sacrificou por mim. Seguirei como mais um torcedor no Morumbis ou fora dele, com a gratidão de quem teve a honra de viver esse sonho por completo. Obrigado por tudo, São Paulo Futebol Clube. Eternamente, Muricy Ramalho. Legal, legal. Bonita a carta aí do Muricy, toda a felicidade do mundo, toda a sorte do mundo pro Muricy Ramalho. No Campeonato Brasileiro Moderno de 71 para cá, o único treinador ao lado de Rubens Minelli a conquistar 3 títulos brasileiros consecutivos. E o único a conquistar esse feito por uma equipe só, justamente o São Paulo Futebol Clube, um dos amores aí da vida do Muricy.